Glória a Deus. Paz do Senhor da igreja, amém? Amém. Paz de graça, paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória. Quem vem despertar o dom de Deus aí? Glória a Deus. É pouco, porque o resto já está despertado já, né? Glória. Desce. Abra comigo, por gentileza, no tema que me foi proposto, que nos foi dado. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, seu capítulo 1, seu versículo 6. Quero te deixar confortável, mas quero que você também siga aquilo que ele foi instruído. Se o pastor da igreja lhe ensina que a palavra ela tem que ser lida em pé, você fica em pé. Se você diz que pode ficar sentado, que você permaneça, amém? Quem está comigo diz amém. Amém. E assim está escrito: por cuja causa eu te lembro que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Por cuja causa eu te lembro que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Amém? Você senta adorando ao Senhor, sendo sempre grato a essa casa, minha casa, né? Faz parte também dessa casa, dessa família, né? Ao diácono Gabriel está na direção, né? Deus abençoe, o Senhor possa ricamente lhe abençoar, sua casa, sua esposa. Nosso pastor já. Hoje é você? Então que a bênção caia dobrada na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória. Sabemos que falar de dom de Deus exige muitas coisas, só que há processo durante esses dons de Deus a sermos manifestados, a sermos recebidos da parte do Senhor. E para que nós venhamos entender o texto melhor, pois eu assim tenho como costume levar, nós precisamos entender qual o principal e o real motivo de que Paulo mandou essa carta para Timóteo. Então existem diversas perguntas aí a serem respondidas. Eu não quero entrar em todas as perguntas por conta do tempo, né, meu pastor? Mas eu quero, mediante o Espírito Santo de Deus, cessar só algumas. E a pergunta é: por que Paulo resolve mandar essa carta a Timóteo? Não somente uma, mas mandar duas. Por que Paulo, mediante as cartas, resolve entrar em assuntos delicados e específicos na vida de Timóteo? Principalmente esse: Timóteo, eu venho a te lembrar. Se eu te lembro, porque eu já falei, que você reavive o dom de Deus que foi imposto pela imposição das mãos dos presbíteros. Só que para nós entendermos as epístolas, nós precisamos compreender no mínimo duas coisas. Quantas coisas? Duas coisas. A primeira é que, a grosso modo dizendo, repita, a grosso modo, não de modo detalhado, mas a grosso modo, as epístolas são conhecidas por duas seções. A primeira é conhecida como as epístolas escritas por Paulo, que é chamada de Epístola Paulina. E a segunda são chamadas de epístolas gerais ou epístolas universais. A diferença entre elas é que quando Paulo tratava um assunto em mandar uma carta ou essas epístolas, ele mandava de uma forma objetiva, ele mandava de uma forma exclusiva. Não só isso, mas mandava com um destinatário específico a uma determinada comunidade específica e tratando dos problemas específicos que cada igreja carregava. Então, quando ele trata de Roma, essa carta ela serve especialmente para Roma e não serve para Filipe. Trata em Filipe, não trata em Corinto, trata em Corinto, não trata em Gálatas. Então, cada um varia. Mas eu não quero que você fique restringido para que essas cartas sirvam somente ao endereço que ele deu, não. Até porque Paulo recomenda que eles troquem as cartas entre eles.
Então, mediante as cartas de uma igreja, passava a edificar a vida dos santos de outras igrejas. Amém? Então, segundo ponto, as epístolas, elas são de texto histórico e não de texto profético. Então, nós vamos ver que quando nós lemos as epístolas, tem a tendência mais a ser histórica do que aconteceu e menos profética. Mas não significa que não tenha, tem sim, principalmente onde a gente está inserido, que é 2 Timóteo, no seu capítulo 4, versículo 3, Paulo diz: Timóteo, haverão dias trabalhosos, na qual muitos serão amantes de si mesmo, querendo ouvir somente aquilo que lhe dá o bel prazer, querendo ouvir somente aquilo que lhe traga comichão aos ouvidos. Então perceba que a expressão, quando ele diz naqueles dias ou nos últimos dias, recai sobre nós, e são esses os dias que nós vivemos, em que muitos, essa é a verdade, olha e diz assim: deixa eu ver o que vai pregar lá na igreja, deixa eu ver qual que é o tema. Não, deixa eu ver qual é o pregador que vai pregar. Não, esse não me dá prazer, hoje eu não vou. Deixa eu ver qual que é o levita que vai adorar. Não, esse louvor já passou, já é conhecido, não me edifica mais. Deixa eu ver quem é que vai estar na direção. Não, eu não me simpatizo com o diácono William, então por isso eu não vou na campanha durante o mês, mas vou deixar para ir em outras. Está percebendo? Tem pessoas que já estão tratando o evangelho como algo que é descartável, como se fosse algo que você pudesse escolher e dizer assim: hoje eu quero, esse não me serve, hoje eu como. Não me serviu. Não, o pregador nem está falando direito. Não, nem está me servindo, nem estou entendendo o que ele quer dizer. Quando na verdade não é o pregador que fala, só está sendo usado como boca daquilo que você quer tratar. Então Paulo entra dizendo: Timóteo, haverão dias trabalhosos. Perceba que é um ato profético, mas por ser profético tem a tendência de ser mais histórico. Amém? Outra situação é que, por mais que a epístola, especificamente a Timóteo, ela trata de vários assuntos, seja ela moral, ética, costumes, seja ministerial ou a vida pessoal de Timóteo, é verdade que essa epístola ela tem que servir de um propósito esse que tem que perpassar essa carta e trazer uma finalidade. Então Paulo está dizendo assim, é como se, eu resumindo, estou dizendo assim: Timóteo, eu estou te mandando essa carta, mas é específica a esse assunto. Eu estou te mandando a segunda carta, mas é específica a esse assunto. Então tem que ter um propósito. Só que aqui dá, Paulo não diz qual é o propósito na qual ele manda essas cartas a Timóteo. E aí cabe a nós entendermos a ideia, a cabeça do que está passando, a situação, o local, os costumes da vida de Timóteo, de Paulo, para compreender por que ele recebeu e qual a forma que vai ser utilizada e edificada na vida de Timóteo para a vida da igreja. Então, em primeira instância, nós pegamos 1 Timóteo e nós pegamos segundas cartas a Timóteo e nós começamos, resumidamente, nós começamos a encontrar assuntos que Paulo tratava com Timóteo que são divergentes um do outro, que são de costumes um do outro, até porque são épocas diferentes. Então Timóteo, na primeira carta, diz os estudiosos que ela tem a tendência a ser mais, ele era mais novo, ele era mais jovem, ele estava crescendo na palavra de Deus e lhe foi incumbido uma responsabilidade tamanha de cuidar agora da igreja de Éfeso. Nós sabemos que cuidar da igreja é uma responsabilidade fora do comum que eu não conseguiria descrever. E sendo jovem, creio que ele passou por diversas situações dentro da igreja. Alguns textos não dão detalhes, mas traz alguns específicos, na qual, por exemplo, o que mais me chamou a atenção aqui é que Paulo pega a primeira carta e prega a segunda, e ele reforça dizendo o mesmo assunto. Que assunto é esse? Ele diz assim, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, ele diz: Timóteo, não negligencie o dom de Deus que há em ti, imposto pelas mãos dos presbíteros. Só que na segunda carta, onde nós lemos capítulo 1, versículo 6, diz: Timóteo, venho a lembrar-te que desperte o dom de Deus que há em ti. Você está percebendo? Ele agregou o mesmo assunto
nas duas cartas em tempos diferentes. O que isso quer dizer? Que Timóteo estava passando por uma situação específica, creio eu, pela palavra ministerial, que não dá detalhes, mas nós entendemos e passamos a compreender dessa forma, que Paulo ele tem que reforçar, dizendo: Timóteo, não negligencie, Timóteo, desperta, Timóteo, venho a te lembrar. Mas perceba que por mais que ele fale as mesmas coisas, ele fala de maneira diferente. Por exemplo, na primeira carta ele diz: Timóteo, não negligencie. O termo negligenciar ali é um termo de conselho. Então ele está dizendo: Timóteo, eu venho a te aconselhar que não negligencie o dom que está te sendo posto hoje. Timóteo, tome cuidado com o dom de Deus que está sendo te imposto hoje. Timóteo, não trate com desleixo o dom de Deus que está sendo te exposto hoje. Pelo contrário, Timóteo, persevera, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Timóteo, começa a buscar mais a Deus de uma forma constante. Não se deixe levar por aquilo, porque a igreja aqui estava passando por outras doutrinas, outras religiões. Então não se deixe passar por isso, mas permaneça. Perceba que é de conselho. E negligenciar aqui é um termo, como eu disse, de desleixo, descuido. E aconselhando, tome cuidado. Mas na segunda carta ele diz assim: por essa causa eu te lembro que desperte. O termo desperte ali é diferente do negligenciar. Aqui Paulo ele já está advertendo Timóteo. Por quê? Porque ele diz: Timóteo, eu já te falei uma vez, mas por algumas condições pessoais suas, você veio a negligenciar e deixar em oculto, e deixar reservado. Está te tocando aí não, né? Está mexendo com você não, né? Quando Deus te pôs o dom, que você orava, que você buscava, que você via esses dons na vida de outras pessoas, e você dizia: Senhor, faz em mim, Senhor, cumpra em mim, Senhor, move em mim. E você começou a entrar em propósito com o Senhor para buscar esse dom. Mas depois que esse dom veio, o dom não veio e traga por si só. Agora é dividido em duas coisas. Quantas coisas? Primeiro é o Senhor que dá e o Senhor que se responsabiliza. Segundo, é você que tem que estar em uma constância de oração, de busca, aperfeiçoando o dom que Deus te deu. Para testificar que Deus está na casa, foi louvado aqui dizendo: aquele que começou o quê? Ele é fiel, ele é responsável, ele se justifica para cumprir na sua vida. Mas não dá, vamos ser sinceros, não dá para você olhar, buscar depois que Deus te deu, você dizer assim: Senhor, esqueci que quando o dom vem com responsabilidade, que quando o dom vem, segundo as cartas de Efésios diz assim: os dons de Deus são irrevogáveis. Sabe o que significa isso? Uma vez te dado, você tem o direito até ele vir de tratar e devolver com ele de volta o dom que você pediu. Aleluia! Então perceba que ele está dizendo: Timóteo, na primeira eu te aconselhei, quer que os presbíteros estendam as mãos. Já foram feitos isso no primeiro culto, ou não? Então você já tem, fica tranquilo. Então já foi te aconselhado primeiro, mas hoje venho te advertir. Olha que gostoso, hein? Eu venho te dizer: desperta. Porque quem desperta é sinônimo de quem está paralisado, está com sono, está sonolento, está em outro mundo, está viajando, não está em tempo real, não está tratando como deveria estar. Mas eu busquei e eu achei algo extraordinário, que a palavra advertido aqui, ele dá refúgio para dois sentidos. O primeiro, que é reparar, e o segundo, que é da fé. Quantas coisas eu disse? Duas coisas, é reparar e dar fé. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim: Timóteo, o que era para você vir me visitar, pois hoje eu estou cativo. O que era para você vir, e agora que eu estou quase à beira da morte, para você liberar uma palavra positiva. O que era para você me levantar, o que era para você pregar para mim, o que era para você avivar minha fé, pois eu estou morrendo, estou cativo. Não, é o contrário. Sou eu que estou prisioneiro, sou eu que estou amarrado, mas eu tenho que reparar o teu altar, e eu tenho que te mandar fé. Eu dizendo: Timóteo,
um mover de uma porção a ser derramada nessa noite. Se você não crê, eu creio por você, é uma porção a ser derramada nessa noite. Já encontrei alguém que está comigo e nós vamos dar lugar daqui a pouco. Mas primeiro eu tenho que reparar o que falta em você e te motivar com fé. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, todos os dias nós temos a tendência a marcar carteirinha aos cultos da Lapa, a entrar e a sair, mas o que era para esses cultos, essas pregações, essas palavras, os louvores que as irmãs se dedicam, tem que gastar tempo, tirar tempo da família, do trabalho, do serviço, o ministério de louvor, e tem que vir aqui ensaiar. Não deu certo, troca o hino. Não dá certo, tem que ser na sua voz. Não dá certo, vamos orar. Tem que quebrar para vir aqui manifestar o dom que eles já receberam e aceitaram de Deus para você. Você entra dizendo, se não vir está tranquilo, se não despertar está tranquilo, como se fosse algo que você pudesse por si só pegar, colocar no bolso e dizer, hoje eu não quero usar, hoje eu não vou mais usar, hoje eu não quero mais, deixa quem sabe outra vez, quando o Espírito Santo me tocar eu uso. Quando eu tiver aqui, hoje não dá, hoje eu estou triste, hoje eu acordei com dor de cabeça, como se os dons de Deus limitassem nas condições de estado que você se encontra. Mas vamos lá, então o que era para você vir pegar essa porção de fé e dizer, é hoje e não passará de hoje, o dom que o Senhor tem na minha vida, eu hoje me levanto a exercer uma autoridade. Não, é o contrário, ministros têm que subir aqui, se dedicar em oração, se dedicar com o Senhor, subir muitas das vezes frustrado, dando errado dentro de casa, com os problemas, às vezes a vida com a roda gigante de cabeça para baixo, sem fé para eles mesmos, mas com fé para dizer que a tua casa vai mudar, com fé para dizer que você vai ser um instrumento na mão de Deus. Quem acredita nisso? Presta atenção, nós chegaremos lá. Correndo. Aleluia, Jesus, Deus Então maravilhoso. perceba, o que eu estou ministrando hoje aqui, resumidamente o Senhor, dentre das outras vezes que Ele te deu, hoje, não pega como uma palavra dura, não pega como uma palavra se não for hoje, hoje não passará de hoje, mas pega como uma oportunidade. Oportunidade de quê? Oportunidade das vezes que eu não achei condição em mim em ministrar, que eu não achei condição em mim em possuir o dom de Deus, que eu não achei condição em mim em louvar, que eu não achei condição em mim em liderar grupo, que eu não achei condição em mim em ser um líder, em ser obreiro, em ser batizado, em exercer agora os ministérios que Deus tem. Não só por isso, mas tenta tratar como uma oportunidade que aqueles que te deu, eu falei, o Senhor é irrevogável. Se Ele deu, Ele não deu pelo que você estava no momento, dizendo, Senhor, se me dá eu quero, porque você sabe que se der agora você faz. Não, Ele já sabia. Então por isso eu haveria dias, Timóteo, que o quê? Que eu te aconselho, mas também haveria dias que eu terei que te lembrar. Quem sabe, hoje talvez seja o dia para alguns que eu aconselho, mas para outros que eu estou advertendo. Para uns eu estou dizendo cuidado, mas para outros eu estou dizendo desperta. Mas quem é da sua porção sabe. Mas o que eu quero que você entenda hoje é a oportunidade que o Senhor te deu, preparou essa campanha e disse assim, ó, hoje é o ministério da Lapa que vai avivar o dom de Deus que há no seio da igreja. Então, isso aqui é uma palavra profética que jamais poderei deixar de profetizar. Só se você acreditar, levanta a mão, que a partir dessa campanha você passará a ser usado nas mãos de Deus diferente. Você passará a possuir os dons de Deus diferente. Você passará a se dedicar a ter sede, passará a mergulhar nas águas que o Senhor tem para a tua vida. Mas é necessário você levantar a mão e dizer, Senhor, é hoje, eu quero. Não, porque o Senhor não se limita nas minhas condições, no meu respeito, nas minhas fragilidades, e piorou naquilo que eu acho que eu não tenho condição, porque Ele diz, é na tua fraqueza que é o meu dom se aperfeiçoa em você. Glória a Deus, Para a glória de aleluia. Deus. Então, como eu disse, há muitas perguntas e há muitos questionamentos, por que Timóteo chega a esse ponto?
O que aconteceu com Timóteo ter negligenciado o dom de Deus que Paulo lhe tenha dado? Então o Senhor me trouxe a memória refrescando que quando eu li, era como se existisse dois povos divididos aqui: aqueles que já têm o dom, mas que precisam ser despertados, e os que têm, mas está preso pelo temor e pela covardia. Eu tenho, mas eu sou covarde, Gideão. Eu tenho, mas será como se limitasse das suas qualidades, como se dependesse de você, mas nunca depende de quem usa. É assim que nós pensamos, mas quando na verdade o Senhor só diz assim: ó, se tu soubesse o poder, repito, o poder que tem o teu posicionamento, só de entrar naquelas portas, dons já são liberados dentro dessa cheio de Deus hoje para profetizar para alguém. Se quiser sair, sai porque quis. Mas outros dizem: não, hoje eu vou, mas não passará de hoje. O dom que o Senhor já me deu outrora, hoje eu não negligenciarei. Pelo contrário, eu sairei tomado hoje pelo poder de Cristo Jesus, que manifestou uma vez a sua graça, mas hoje eu passarei a ser usado como uma flecha na mão do valente novamente. Eu quero simplesmente trazer um texto na qual o Senhor me deu como referência a tratar de dons. Como eu falei, dons é uma situação delicada que dá para uns, mas que precisam ser despertados, que traz para outros, mas estão presos na covardia, estão presos no temor, estão presos por aquilo que eles acham que pode fazer. E o Senhor me fez lembrar de Mateus capítulo 25, onde fala sobre 5 virgens e 5 prudentes. Ou seja, as 10 virgens. Quantas virgens? 10 virgens. É engraçado o texto, pastor, porque o texto diz o seguinte: que as 5 virgens, pois tendo azeite, está no texto, isso aqui é detalhe, ela não se atenta. As 5 virgens prudentes, elas têm azeite, mas elas não se contentam em ter somente aquele azeite. Pelo contrário, ela diz: pegarei de reserva. Mas enquanto a outra diz: enquanto está cheio, eu deixo ela baixar, eu deixo esvaziar, para depois eu me encher. Só que o problema não era se encher, o problema era o noivo bater na porta como bateu, vir despreparado como veio para elas e dizer: é hoje, como está a tua botija, como está o teu azeite, em que quantidade está o teu azeite. Só que nós entendemos algo: a primeira é que azeite é consequência para dar luz à lamparina. Então só tem luz quem tem azeite na botija. Só que o problema é que se a minha luz ela depende do azeite que está dentro do vaso, é sinônimo de caminhar, de perseverar. Prova disso que quando o noivo tarda e tarda propositalmente, diz assim, alguém grita e diz: desperta, que é hoje. O que acontece? Elas estão dormindo. Só que eu já vi muitos pregarem de agora que não se podia dormir. E eu achei no texto que isso aí não é totalmente certo. Porque quando nós olhamos, as 10 virgens dormiram, as 10 virgens adormeceram. Só que qual que é o problema das 5 loucas terem adormecido, mas quando teve o despertar não conseguiu ir de encontro com o noivo? E as 5 virgens prudentes que teve o mesmo alerta de despertar, despertou e foi ter com o noivo? É que existia um caminho, a peregrinagem ia até o encontro do noivo. Então o problema não era dormir, porque todas dormiram. O problema é que quando o despertar veio, e veio hoje, na igreja altar restaurado da Lava, disse assim: é hoje. Aí 5 prudentes disse assim: despertei, mas estou com a minha lamparina acesa, mas estou tranquilo. Por quê? Porque se vir acabar no meio do caminho, eu não trouxe só para hoje não, eu trouxe reserva também. Se acabar no meio da pregação não tem problema, eu tenho ainda azeite e reserva para cultuar até o término dessa campanha. Se
terminar no começo, não tem problema. Eu ainda tenho um azeite para me encher até o termo da volta que Jesus tem para viver comigo. Só que o problema das 5 loucas é o seguinte: as 5 loucas olhou e disse assim: despertei. Só que olhou e estava para se apagar. Ela olha para 5 prudentes e diz: me empresta um pouco. Fala para quem está do seu lado: você tem azeite aí? Ela nem ouviu, nem entendeu. Fala de novo: tem azeite aí para dar? Quando elas ouviram, e disse assim: se eu tenho azeite, tem, mas é para mim. Como assim? Não me entenda hoje por querer o teu mal, mas é que quando você teve a oportunidade de encher a tua botija, você não encheu. Quando você teve a oportunidade de fazer, você não fez. Quando você teve a oportunidade de pregar, você não pregou. Vou rasgar. Quando você teve a oportunidade de cantar, não cantou. Quando teve a oportunidade para manifestar na presença de Deus, não quis. Aí agora quer roubar o azeite que eu tenho? Fala para quem está do teu lado: hoje eu sou emprestado, mas haverá um dia que não vai dar para se emprestar. Mas aquele que é misericordioso, opa, alguém pegou ali, é tão grande que disse assim: ó, eu via um servo trabalhando, e quando ele trabalhava, ele estava trabalhando com machado, porque quem trabalha tem que movimentar, porque eu nunca vi trabalhar na obra de Deus e separado. Já ouvi a palavra de Deus dizendo: é preguiçoso. Por quê? E os preguiçosos não herdarão o reino do céu. Vai compreender com Jesus. Ele disse assim: ó, estava trabalhando com machado. E o que aconteceu, pastor? O machado que ele estava usando caiu no lago. Oh, aleluia. Só que quando caiu no lago, a primeira coisa que ele disse foi: ai, senão eu não te dou de prejuízo. Para quem entendeu? Porque se é emprestado, não é meu. Então, primeiro, eu sofro de 2 coisas. Eu disse isso. Quantas coisas? Primeiro, eu não consigo mais trabalhar, porque minha ferramenta caiu na água. Segunda, agora eu tenho que arcar com prejuízo de quem eu peguei emprestado. Agora, se eu não tinha condição para ter a minha, quem dirá pagar o dinheiro emprestado? Mas aquele que é tão misericordioso olhou para você nessa noite e disse: na época que era para você fazer esse encher e despertar do dom e ser usado, você não quis. Mas ele diz: ainda que eu me lembro de um servo que estava trabalhando e o machado caiu na água, ele diz: ai, meu Senhor, era emprestado, eu não consigo mais. O profeta chega e diz assim: onde foi que caiu? Que eu vou despertar de novo o dom de Deus que levanta a mão assim. Eu quero profetizar sem medo de errar para alguém que estava trabalhando por algum momento na vida com o Senhor, passou a deixar que a ferramenta caísse na água e agora disse: pastor, me cheguei quebrado, mas não consigo mais trabalhar. Pastor, eu tinha até avivado dons que Deus tinha na minha vida, mas não consegui mais trabalhar. E agora o que é que eu faço? Me deixei ser paralisado pelo que as pessoas falavam, me deixei ser paralisado pela minha família, me deixei ser paralisado porque não acreditava em mim, quando na verdade ninguém é para acreditar mesmo. Para quem é para acreditar é somente aquele que achou graça em você, achou graça em você, e disse assim: fica assim com a mão, que eu vou te dar uma ferramenta. Essa ferramenta não parará em ti, porque nunca, eu repito, nunca o Senhor dará uma ferramenta ou dom na sua vida que servirá para si só. Nunca. Essa ferramenta é para alcançar pessoas que estão paralisadas nessa noite. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Deixa eu ver o dom que Deus tem para dar na tua vida. Escuta, existem pessoas que estão do seu lado aí, que nem sabem mais qual foi a última vez que sentiu o Senhor, nem sabem mais qual foi a última vez que pegou na ferramenta para trabalhar. Mas é por isso que tem ainda azeite na igreja e jorra mais de 2000 anos desde a cruz, dizendo assim: para quem tem coração sensível, hoje eu derramo graça. Para quem tem coração sensível, hoje eu derramo azeite. Começa a ativar o dom que o Senhor te deu. Deixa eu ver quem está ativo, deixa eu ver quem já despertou o dom do Senhor. Começa a ativar o dom do Senhor. Fecha os teus olhos.
trazer de novo ao trabalho é sua. Se eu tenho algo de Deus, eu já quero liberar que já há ferramentas aqui flutuando aqui, ó. Mas tem que ser usado para pegar, pastor. Mas tem que ser usado para pegar, porque uma vez que pega, desperta o dom. E uma vez despertado, o que passou, passou. Hoje o Senhor trará uma vida, algo diferenciado na sua vida. Um despertar diferenciado na sua vida. Uma unção diferenciada na sua vida. Eu vou quebrar o primeiro paradoxo aqui. O primeiro é que quando você tinha, você diz: se eu tiver, vou ser usado como outrora. Se eu tiver, vou ser ativado como outrora. O Senhor nunca trabalhou com unção repetida. Aleluia. O Senhor é infinito em derramar porções de unção de graça renovadamente. Esquece conforme você usava, o que você falou, o que você fazia. É hoje e o Senhor quer te despertar. É hoje e o Senhor quer ativar esse dom de novo. Eu sei que tem alguém aqui, pastor, que entrou e disse assim: não vai passar de hoje. Pegarei minha ferramenta e usarei como nunca usei antes. Oh, aleluia. Mas para quem não pegar, tem consequência. Que consequência é essa? Eu encerro aqui. A Bíblia fala que Isaac tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2. Chamado Esaú e chamado Jacó. É verdade que aquele que nasce primeiro, esses têm mérito, esses têm uma recompensa maior diante do seu pai e diante de Deus. Pois quem nasce primeiro nasce com a primogenitura, ou seja, porção dobrada familiar. E também pelo Senhor. Esse é chefe em agora ser responsável com o Senhor a oferecer o sacrifício diante do Senhor. E outras recompensas de bênção que o Senhor tem. Só que o problema é que havia uma briga dentro do ventre da mãe para ver de quem nasce primeiro. Então, quando eles estão brigando, eles estão dizendo: eu quero nascer primeiro. Por quê? Porque se eu nascer primeiro, eu recebo o dom de Deus. Mas se eu nascer de segundo, ele diz assim: aí eu não tenho nada. E adivinha? Esaú sai primeiro. Quem sai primeiro? Esaú sai primeiro. Só que eu quero te alertar o poder que tem você não saber o valor que há no dom que o Senhor te deu, na ferramenta que Deus te deu. Porque se você não enxergar o valor, de nada adianta. Você entra e sai da mesma forma. Você pede e continua buscando e não vale de nada. Eu tenho que saber o valor que é o dom que o Senhor me entregou. Só que Esaú não sabia. E para resumir, Esaú vai numa caça. Porque ele vai na caça, mas vai com propósito. E o propósito é esse que Isaac está vendo, está para morrer e precisa liberar a bênção e os dons que havia nele para ser ativado no filho. Só que cada um teve uma função. Só que é engraçado que Isaac, ele não delega a função para Jacó, ele delega a função somente para Esaú, que era o primeiro. Então ele diz: vai caçar, traz-me uma caça para que eu possa comer, me alimentar, ou seja, uma oferta boa que eu possa comer, para que depois eu lhe dou a bênção. E ele vai nessa caça. Só que a sua mãe veio e diz assim: não aceito. Não aceito o quê? Que ele vá, receba e você não tenha nada. Sendo que já foi promessa de Deus que você seria o primeiro. Ele olha e diz assim: eu também não aceito não. Por quê? Primeiro, eu não aceito viver do resto do azeite que os outros têm para me dar. Segundo, ele diz assim: estou cansado de viver atrás do meu irmão. E terceiro, eu sei o valor que há, o dom de Deus depositado na vida de alguém que recebe. Então ele espera Esaú chegar da caça e o texto diz: Esaú chega exausto, chega cansado, ou seja, fisicamente. Então quando ele chega, Jacó pega e diz assim: você está cansado, você está exausto da caminhada que você tinha, só que eu tenho algo que te fortalece hoje. Ele olha e diz assim: o que você tem? Afinal,
de quem me servirá primogenitura. Ele está dizendo: troca por qualquer coisa. Primeiro, que eu não sei o valor, quanto custa e a responsabilidade. Segundo, de quem me servirá o dom de Deus? Eu troco pelo que você tem. Ele dá um prato de comida, que se alimenta agora, mas daqui a pouco está com fome de novo. Aleluia. Que fica forte agora, mas daqui a pouco fica fraco de novo. Que se sacia agora, mas daqui a pouco volta a se cair exausto por aí. Só que ele diz: eu troco, de que me servirá? Não me adianta de nada. Mas o segundo que olhou disse: como eu sei o valor que tem, não deixarei passar batido. Receberei o dom de Deus e esse me servirá. O que ele está dizendo? Para quem negligencia, quando foi a recompensa, ele disse: você será servo do seu irmão, viverá no resto e viverá no deserto, ou seja, viverá de consequência, nunca terá o que é seu, nunca administrará o que é seu, nunca terá uma posição elevada diante do Pai. Mas o primeiro que entendeu disse: já que eu sei, não vou ficar parado. Eu vou lá no culto lá de sexta-feira, chamado Desperta o Dom de Deus que há em ti. E hoje não passará de hoje, pegarei o dom que o Senhor tem pela minha vida. Fique de pé comigo. Fique de pé comigo. Fique de pé comigo. Fique de pé. Quero que por um minuto só, e eu passo aqui de direito, você feche os seus olhos e ache onde foi que você deixou essa ferramenta cair. Onde foi que esse dom você deixou de administrar? Onde foi que esse dom você deixou de exercer? Qual foi o ato que você teve da troca, que você achou que um dia não lhe serviria de nada, mas que hoje o Senhor está aqui na frente querendo te devolver de novo aquilo que você perdeu? E eu já quero pedir, como nos foi dado, que os pastores deixam com óleo, e você vem à frente e já chama o ministério de louvor para estar subindo adorando ao Senhor. Se você tem só um ato de que precisa ser feito, vai ser só uma imposição de mãos. Mas se você vir de uma maneira, entendeu onde a tua ferramenta caiu, e se você pegar de volta, hoje o Senhor derramará a porção nas nossas vidas. Quero chamar aqui na frente a diaconisa Grace.